Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário da Educação e agora um cumprimento especial para as pessoas que nos acompanham lá em casa e para aqueles que estão na diáspora. O texto preambular da Constituição da República Portuguesa sintetiza de uma forma facilmente compreensível o acontecimento que hoje comemoramos e que passo a citar. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. Fim de citação. Passados 47 anos sobre esse grande acontecimento da nossa história, recordámo-lo como uma revolução que restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais e que trouxe os princípios da soberania popular, do pluralismo político e da participação cívica, abrindo caminho para um Portugal mais livre, mais justo e mais desenvolvido. Hoje comemoramos esse momento de uma forma diferente do habitual, tendo em conta a nova realidade mundial que vivemos. A nossa sociedade experiencia uma transformação que marcará a história da humanidade. Vivemos há mais de um ano sob o efeito de uma pandemia que trouxe consigo consequências marcantes para cada um de nós. Trouxe confinamento e distanciamento físico, o medo, a crise económica, o desemprego, o agravamento das desigualdades sociais, o aumento da pobreza e a incerteza relativamente ao futuro. Os planos pessoais e profissionais foram adiados, os hábitos reajustados e a vida nunca mais voltou a ser a mesma. Tivemos todos nós de nos adaptar obrigatoriamente a uma nova realidade. Na educação, os alunos foram obrigados a trocar a sala de aula presencial por uma sala de aula virtual, obrigando a que os pais encarregados de educação desempenhassem novas tarefas no acompanhamento dos estudos dos seus filhos e, de alguma forma, o papel de professor, muitos deles não estando preparados para tal. No setor empresarial, o teletrabalho foi uma solução que algumas empresas encontraram para evitar a propagação do vírus, manter os empregos e não parar a atividade. A própria função pública teve de se adaptar a esta nova realidade para continuar a prestar os serviços necessários à população. Para evitar encerramento de empresas, o recurso ao regime de layoff foi a solução possível, com as consequências que daí resultaram e com a perda de rendimentos para os trabalhadores e para os empresários. Contudo, e infelizmente, alguns negócios que não puderam recorrer ao teletrabalho e que deixaram de elaborar ou prestar os seus serviços por falta de clientes, resultante numa perda de receita que os impossibilitou de cumprir com o pagamento das despesas necessárias para a sua manutenção, estes negócios tiveram mesmo de fechar portas por tempo indeterminado. A verdade é que a economia regional ressentiu dos efeitos da pandemia. E apesar dos diferentes apoios disponibilizados aos empresários, as burocracias, a falta de orientação e a ajuda na elaboração das candidaturas, houve mesmo empresários que pagaram a contabilistas para elaborar as suas candidaturas, bem como os atrasos na atribuição desses mesmos apoios e os seus parcos valores, não conseguiram evitar situações de despedimento e, consequentemente, o aumento da taxa de desemprego, que, em 2020, atingia na região autónoma da Madeira os 7,9%, uma taxa superior à média nacional, que foi de 6,8%. Em março de 2021, estavam inscritos no Instituto de Emprego da Madeira 20.428 desempregados, mais 30,6%, ou seja, mais 4.782 desempregados do que o mesmo mês no ano de 2020. Dados que refletem o impacto da pandemia da Covid-19 na atividade económica da região e que provam que os propagandeados apoios nacionais e regionais foram insuficientes para evitar um grande aumento do desemprego durante o período de pandemia que vivemos. No domínio da saúde, o serviço essencial no combate à pandemia, presto aqui um reconhecimento público pelo trabalho dos profissionais deste setor, que, apesar do cansaço acumulado, das promessas feitas, mas ainda não cumpridas pelos governantes da tutela relativamente às suas carreiras, e aqui cito, por exemplo, o caso dos enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que, apesar de tudo, continuam dando o seu melhor em prol de quem deles precisa.
Um setor que padece de algumas doenças, leia-se insuficiências, em termos de respostas às cirurgias, às consultas de especialidade e aos exames de diagnóstico, porque as listas de espera continuam a aumentar e sem tempo de limite máximo para o Serviço Regional de Saúde dar resposta. É certo e compreensível que, com a chegada da pandemia, surgiram ainda mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde e os problemas de saúde de algumas pessoas agravaram-se. Não é compreensível que a tutela use de forma falaciosa a pandemia para justificar os problemas que existem, mas que se arrastam há anos no Serviço Regional de Saúde. Relativamente ao turismo, sendo este um setor de extrema importância para a economia da região autónoma da Madeira e não esquecendo a taxa de empregabilidade da população da Madeira e Porto Santo nesta área, a falta de turistas fez com que as atividades económicas ligadas ao turismo fossem das mais penalizadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sendo este um dia para refletirmos sobre a liberdade e a nossa autonomia, façamos uma reflexão sobre as relações institucionais entre o Estado e a região. Porque o que se tem notado nestes últimos anos, ou nestes últimos tempos, e relativamente a várias matérias, é que as quesílias políticas e a falta de diálogo concertado entre o Governo Regional e o Governo da República só têm resultado em consequências negativas para os madeirenses e porto-santenses. Por exemplo, nos apoios à construção do novo hospital, na questão de transportes, nomeadamente no que diz respeito ao famoso ferry todo o ano, para ligações entre a Madeira e Porto Santo. Ou melhor, desculpa, entre a Madeira e o continente. Lembro que esta é uma promessa que ainda está por cumprir, também pelo próprio CDS, que agora integra o Governo Regional. Lembro que o CDS, em 2019, pela boca de um dos seus deputados aqui nesta casa, afirmou que o ferry todo o ano ia ser uma realidade, custasse o que custasse, que podiam até ser de 20 milhões de euros, mas que era uma promessa do CDS e que não abdicaria dela, mesmo sendo governo em coligação. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, até agora, nada. Até agora, nada. Hoje, 25 de Abril, comemoramos um marco importante para a nossa democracia e autonomia regional. A autonomia é esta que tem sido definida e pautada por uma linha ideológica de um partido que nos governa há mais de 4 décadas. Foram vários os governos que passaram pela governação da região autónoma da Madeira com as suas opções políticas. Umas positivas e assertivas, outras polémicas e penalizadoras para a população e outras inaceitáveis, porque visaram apenas satisfazer, direta ou indiretamente, os interesses de grupos económicos dominantes. Felizmente que, com o passar dos anos, a população da região autónoma da Madeira tomou consciência da necessidade de haver novos projetos e novos modelos de governação que emergiram com novos partidos políticos e que vão ao encontro das necessidades reais da população em geral e não para satisfazer interesses particulares. E como falamos de política regional em ano de eleições autárquicas, termino esta intervenção recordando que a política é um serviço prestado pelo eleito ao povo eleitor. E a ocupação de cargos públicos e políticos, para além de não serem vitalícios, devem pautar-se por um serviço sério de respeito pela oposição e de valorização pelo seu trabalho parlamentar. Um serviço democrático, participativo e gerador de mudança. Porque, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, só assim serão respeitados os valores de Abril e voltaremos a credibilizar a classe política junto da opinião pública. Viva o 25 de Abril. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP, para uma intervenção em nome do CD.